Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes no Salão Paroquial da nossa Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, você que diariamente medita conosco a Palavra de Deus através do canal no YouTube, reunidos hoje na manhã desta terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 14 de outubro, nós somos chamados a fazer um exame de consciência da nossa própria vida. Nós somos chamados, diante do crivo da Palavra de Deus, diante da peneira da Palavra de Deus, julgar, olhar, ver, refletir sobre as escolhas que a humanidade faz. E quando nós falamos das escolhas que a humanidade faz, eu estou falando da sua escolha, eu estou falando da minha escolha, porque às vezes a gente fala assim, porque a humanidade, como se você fosse um bicho. A humanidade é você. Existe uma expressão bonita na língua portuguesa e de tão pouco usada, quando alguém usa dá a impressão de que é errado, mas pelo contrário, é o mais correto possível. Quando nós dizemos, por exemplo, os católicos são pessoas, não, é errado falar assim, porque se eu sou católico, eu preciso me incluir. Então, os católicos somos, porque olha, os pecadores precisam de conversão, mas eu não estou já canonizado, então os pecadores precisamos, eu estou no meio. Ao falarmos da humanidade que vai enlouquecendo com o passar do tempo, nós precisamos saber que nós estamos no meio desta humanidade. E ontem conversava inclusive com a Célia, falando sobre a atualidade da Palavra de Deus, e dizia, às vezes a gente pensa que a evolução caminha para o bem, mas no fundo, a humanidade que arrancou Deus do centro da sua vida, e nessa humanidade estamos todos nós, ao invés de caminhar para frente, nós estamos voltando ao tempo do paganismo,
onde os pagãos se igualavam aos animais. Basta nós pegarmos o Pentateuco, o livro da lei de Deus, os 5 primeiros livros, e ver tudo aquilo que Deus, na sua sabedoria, condena e proíbe o povo. São todas as práticas que hoje nós vemos se repetindo. Basta pensarmos nesta frase, que é o último versículo da primeira leitura de hoje. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Basta nós pensarmos nessa confusão religiosa que existe. Ontem eu assisti uma entrevista, um homem protestante, não é católico, protestante, elogiando a igreja católica, dizendo: os católicos, palavras dele, os católicos, mesmo com as dificuldades que tem na igreja, em toda a missa eles dizem: cremos em uma igreja, una, santa, católica, apostólica, uma. E ele disse: e que perdura 2000 anos na história. O pastor reconheceu. Esse protestante foi honesto, ele reconheceu: a igreja que nasceu dos lábios de Cristo foi a igreja católica. E ele traz uma crítica para o protestantismo. Ele diz: e nós, os protestantes, achamos que nós estamos certos, enquanto os católicos, com todas as dificuldades que têm, creem e formam uma única igreja no mundo. Nós estamos hoje por volta de 44.000 subdivisões de igrejas protestantes, evangélicas e companhia, todas dizendo que elas são certas. Então vejam, tudo isso porque alguém trocou a verdade de Cristo pelo seu próprio querer humano. Martinho Lutero não suportou a verdade da fé, não suportou a presença real de Jesus na Eucaristia, não suportou os sacramentos todos, não suportou a hierarquia deixada por Cristo, não suportou sequer a palavra de Deus completa. 73 livros tem a Sagrada Escritura. Martinho Lutero arranca, se não me engano, 7 livros, porque ele não concordava com eles. E nós ouviremos esta profecia da apostasia que aconteceria ao longo da história, dita por São Paulo, se não me falha a memória, na segunda leitura da missa do domingo que vem, quando São Paulo dirá a São Timóteo: Timóteo, chegarão tempos muito difíceis, em que os homens, olha lá, não suportarão a sã doutrina, a verdade de Deus, e multiplicarão para si pregadores que preguem ao gosto do próprio ouvido. Mentira. E São Paulo exorta São Timóteo e a cada um de nós: quanto a você, permanece firme na fé. Basta nós pensarmos em Eva, que se deixou seduzir pelo diabo. Eva não se deixou seduzir pelo diabo, guardem bem isso. Eva não se deixou seduzir pelo diabo por causa da beleza da serpente, mas porque a serpente falou o que ela queria ouvir: se comerdes dessa fruta, sereis como deuses. Quantas pessoas se afastam da sã doutrina deixada por Cristo, pelos apóstolos, na igreja católica, e vão se afiliando a grupos aqui e ali, e a gente respeita, mas não é porque a gente respeita que a gente coloca tudo no mesmo balaio. E saíram por quê? Porque alguém pregou algo que ela gostaria de ouvir, e é um fato. A única igreja que prega a pobreza como uma coisa boa é a igreja católica. Inclusive os religiosos fazem voto de pobreza. A única igreja que expõe para você e para mim a miséria que a gente é a igreja católica. Uma vez por ano, pela boca do sacerdote,
A igreja te diz: você não vale nada, e você sai feliz da vida da igreja. Quarta-feira de cinzas, tu és pó, e ao pó voltarás. A igreja católica é a única que vai te colocando diante dos olhos a imagem mais medonha de toda a humanidade: Jesus crucificado, o Filho de Deus morto pela maldade dos homens. Aonde você chega numa casa e vê um defunto pendurado na parede? Mas nós temos, para ser fiéis à palavra de Deus, o apóstolo Paulo dirá: os gregos pedem uma coisa, os judeus querem outras, nós porém pregamos Cristo, vírgula, e Cristo crucificado. Não é a cruz vazia, não é um Cristo ressuscitado bonitinho no meio da igreja, não, é Cristo e Cristo crucificado. Por isso, na reforma da igreja matriz, aquele imenso Cristo crucificado que ficava lá em cima do túmulo do Padre Natal, pois ele vai ficar suspenso no arco do presbitério, em cima do altar. Padre, acho que vai tampar Santa Luzia. Não importa. Santa Luzia sabe que ela não é o centro da fé. O centro da fé é Cristo, crucificado na cruz, ressuscitado na Eucaristia. Nós precisamos dizer essas coisas, meus irmãos. Por quê? Porque a confusão é tamanha, e confusão provocada por nós, quando nós fazemos a péssima escolha. E olha que eu só estou num versículo da carta. Nós que fazemos a péssima escolha de adorar e servir a criatura em lugar de adorar e servir ao Criador. Não, padre, eu não faço isso. Você faz, eu como padre faço, e a gente precisa deixar de fazer. Vou dar exemplo muito prático na nossa vida de paróquia, na nossa vida de pastoral, de movimento, de grupo. Porque se a pregação falar tal coisa, vai afastar a fulana. Porque se a gente falar tal coisa do catecismo, se a gente pregar tal passagem do Evangelho, pode ser que alguém se incomode, então o senhor pula esse pedaço, ou o senhor ameniza. Aí a gente vai, para agradar as pessoas, deixando a palavra de Deus de lado. Mas essa missa é uma missa que não agrada o povo. É uma missa que não agrada o povo. Por quê? Há católicos que dizem isso, e queira Deus sejam convertidos antes que o inferno chegue. Porque essa missa é muito parada. Essa missa é muito morta. Olha o absurdo que um coração marcado pelo mal é capaz de dizer do sacrifício vivo de Cristo na Eucaristia. Não, uma missa que agrada o povo, é aquela onde tem um canhão de luz de um lado, onde a pessoa pula, ela chora, ela grita, ela bate palma, ela ri. Querida, querido, a missa é o sacrifício do Calvário. No Calvário, as únicas pessoas que aplaudiam eram os fariseus e os demônios. A Imaculada Virgem Maria não pulava e batia palma. São João Evangelista não ficava com um canhão de luz e gelo seco para dar um efeito especial na paixão. A Santa Missa, e bato nessa tecla, porque é o coração da nossa fé, e às vezes é tão destruído por leigos religiosos, padres, bispos, por nós. Quando nós vamos fazendo tantos absurdos na liturgia para agradar o povo. Uma vez me disse um irmão padre, eu fiquei muito triste.
Falou assim: mas Padre Sérgio, se a gente celebrar a missa como manda o missal, que é o básico, o missal existe para garantir a unidade da fé e da liturgia da igreja. A igreja é una no governo, na doutrina e no culto. A unidade da igreja se revela nisso. Para isso existe o missal romano, para evitar a heresia, para garantir a unidade, para que os fiéis não recebam algo tóxico na hora da missa, para que o fiel católico tenha o direito de receber uma missa católica e não misturada com outras coisas. E esse padre me dizia: se eu fizer isso, minha igreja esvazia e eu tenho conta para pagar. Eu falo desses absurdos porque às vezes a gente diz assim, os protestantes, mas dentro da igreja católica existem uns absurdos que a gente precisa pensar. Eu louvo a Deus, a paróquia de Santa Luzia de Avanhandava precisa melhorar muito, a paróquia de Santa Luzia de Avanhandava precisa crescer muito, mas a nossa missa aqui não é um circo. E eu nunca trazei pagar uma conta porque o povo deixou de colaborar na igreja. Quem vem à missa aqui vem porque sabe que é missa católica, tal e qual a igreja sempre celebrou. E isso não me faz me colocar como um modelo, pelo contrário, eu preciso aprender a celebrar bem a missa todo dia, porque a missa não é para o povo, o centro da missa não é o povo, a missa é para Deus, com ou sem o povo. Tanto que vocês podem pegar o missal e está lá, rito da missa celebrada com o povo. Não diz rito da missa celebrada para o povo. Não, a missa é para Deus. Agrade os homens ou desagrade os homens, a missa é para Deus. Então eu preciso, ao participar da Santa Missa, eu como sacerdote preciso, ao presidir a Santa Missa, nós todos enquanto católicos, ao pregarmos a palavra de Deus, precisamos pensar: a minha pregação, a minha presidência da Santa Missa, a minha participação na Santa Missa agradam a Deus? Se agrada a Deus, é um fato. Quem não é de Deus se desagrada. O inferno não se agrada com aquilo que agrada a Deus. E nós vamos, à medida do tempo, tirando Cristo nosso Senhor do centro e vamos colocando as pessoas. Porque o fulano prefere isso, porque o fulano prefere aquilo. Trocamos a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo as criaturas e abandonando o Criador. Vamos fazer algo diferente hoje, talvez o povo goste. Ora, se o povo que participa da Santa Missa não vem por causa de Jesus na Eucaristia, esse povo já é protestante e não sabe. É um fato. Se eu vou a uma missa porque lá eu pulo, porque lá o padre conta piada, porque lá tem um show pirotécnico, não vou dizer o lugar, mas veja a que ponto chega. Certa feita na minha vida, eu disse a um padre amigo meu: olha, padre, esse povo, eles têm mais adoração ao espetáculo que fazem do que a Eucaristia, porque o dia que o senhor não colocar a Eucaristia no ostensório para adoração, eles nem vão se dar conta. O padre riu e no outro dia era eu que tinha que expor o Santíssimo e companhia. E eu disse ao padre, tudo caso pensado, eu disse ao padre: padre, eu vou expor o Santíssimo e aí o senhor conduz o que tiver que conduzir, eu vou ficar atendendo confissão. Fui com toda a solenidade, aquele lugar, o povo cantando, e tarará, e piriri, e tarará.
Chegou na hora da bênção com o Santíssimo antes da missa. O padre foi, cantou tão sublime, incensou o Santíssimo Sacramento. Quando ele foi dar a bênção, ele percebeu que o ostensório estava vazio. Eu não coloquei a hóstia consagrada lá dentro. E o padre caiu em choro e fez um sinal da cruz com o ostensório vazio. O Santíssimo estava atrás dele, dentro do sacrário. Então o povo adorou o Santíssimo no sacrário, no ostensório não. Ninguém ali percebeu que dentro do ostensório faltava a hóstia consagrada. Tudo aquilo que eles fizeram, todo o aparato mágico e pirotécnico e tudo, era para agradar a eles. Não se preocuparam se o principal estava sobre o altar. Viram a peça, o ostensório, mas um ostensório sem Jesus vivo na Eucaristia não vale de nada. É uma peça bonita, mas não passa de uma peça bonita. É como se fosse uma lata de lixo de ouro cheia de lavagem. Um ostensório vazio não vale nada. Assim como uma comunidade vazia da fé, uma pregação vazia da verdade do Evangelho, uma celebração eucarística vazia da fé da igreja, pode ser tudo, menos um culto que agrade a Deus. Menos um culto que agrade a Deus. E aí é onde a gente vai adorando Pachamama, é onde a gente vai adorando a natureza, é onde a gente vai tendo esses esoterismos que vão entrando na igreja. E quantos vão achando isso uma coisa linda? É tempo, meu irmão e minha irmã, de sermos católicos de verdade. Respeita quem não é católico, não cria guerra. Viva a sua fé como católico e aceite na sua fé, inclusive aquilo que você ainda não vive. Porque no dia do juízo, nosso Senhor não vai nos pôr no céu ou pôr no inferno por aquilo que eu achei que era certo. Jesus deixou a sua igreja. A sua igreja, através dos santos pastores, nos deram um catecismo, nos deram a palavra de Deus, os sacramentos. Em base da fé da igreja que Cristo fundou, que Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, afastai-vos de mim, malditos. É importante a gente pensar nisso. É importante. Hoje nós celebramos a memória de um Papa santo e mártir, São Calixto, que inclusive ele promoveu o culto dos santos mártires na igreja. Foi morto por quê? Porque na balança entre agradar os homens e agradar a Deus, ele não pensou duas vezes: eu vou agradar a Deus. E agradando a Deus, hoje ele é santo. Quem se lembra de quem o perseguiu? O mal cai no esquecimento, o bem permanece para sempre. E o maior bem que nós podemos hoje oferecer a esse mundo é o bem da nossa fé, que brilha como luz na escuridão da maldade desse mundo. Que Maria Santíssima, Mãe Aparecida, Mãe Missionária, Mãe da Igreja, Mãe da nossa fé, que ela nos alcance a graça de não trocarmos a verdade de Deus pela mentira dos homens, e que ela nos liberte da tentação de adorar e servir a criatura, ao invés de adorar e servir o Criador. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era